Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O som dos passos, ó. O povo é quem mais ordena. O som dos passos. Dentro de ti, ó cidade. Esse é o início de uma das músicas mais importantes para o século XX. E uma das músicas mais importantes para a história de Portugal também. O nome da música é Grândola, Vila Morena. Talvez você que mora em Portugal, brasileiro que mora em Portugal, ou que esteja visitando Portugal, já tenha ouvido essa música por aí, em alguma data especial, ou tocando na radiola aí de vez em quando. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Primeiro ela era um poema, depois foi musicado, depois virou canção, que foi composta por José Afonso, um cantor super importante para a história de Portugal, para a história da redemocratização de Portugal, conhecido como Zeca Afonso, sobre quem eu vou falar mais tarde em outro vídeo. E a música foi escolhida pelo movimento das Forças Armadas lá de Portugal como um sinal para colocar os militares revoltosos em marcha, iniciando a Revolução de 25 de abril de 1974, que entrou para a história como a Revolução dos Cravos. Essa revolução só poderia ter sido feita em Portugal, a terra de Camões, a terra dos Lusíadas. Foi uma revolução poética, foi uma revolução linda. Ela teve esse nome, Revolução dos Cravos, não foi à toa. Vou contar essa história num outro vídeo. E essa revolução poria um ponto final na ditadura portuguesa. Essa canção, Grândola, Vila Morena, ela foi composta em 1964, depois do Zeca Afonso, depois do autor ter passado um tempo na pequena vila alentejana de Grândola, onde foi bem acolhido pela Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense. O Zeca Afonso ele ficou impressionado com o sentimento de solidariedade, né, com o espírito de solidariedade que havia nessa sociedade musical e em toda a região de Grândola, que é uma região operária, como eu vou falar para vocês mais tarde. Isso impactou muito ele e fez com que ele compusesse um poema em homenagem a essa sociedade musical, em homenagem a essas pessoas dessa sociedade musical grandolense. Mas o poema só ia se tornar canção em 1971, sendo a quinta faixa do álbum Cantigas de Maio. Vamos falar um pouquinho sobre a região de Grândola. Que lugar é esse? Grândola ficou conhecida pelas greves no século XX e por um forte movimento operário que se opunha à ditadura. E a Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, onde o Zeca Afonso se apresentou e conheceu seus integrantes, era, como o nome demonstra, formada principalmente por operários. Ela foi fundada no dia 1º de maio de 1912, o Dia do Trabalhador. E o seu sócio número 1 foi o Alfredo Lúcio Feio, que era um operário da indústria de cortiça, uma indústria muito forte na região de Grândola nesse período do século XX. Grândola é uma vila portuguesa do distrito de Setúbal, região do Alentejo. De acordo com as escavações e estudos até agora realizados, a presença humana no território grandolense remonta, pelo menos, ao Mesolítico. Da época romana, foram escavadas umas termas, ou balneários romanos, na vila de Grândola e identificada uma barragem da mesma época, como eu estou colocando imagens aí na tela para vocês verem. Olha que legal. Do mesmo período romano, tem ruínas lá até hoje em Troia, do que foi o maior centro de salga de peixes do Império Romano dessa região, da região do Mediterrâneo Ocidental, chamado Centro Conserveiro de Salga de Peixe de Troia. Foi construído no início do século I d.C., no início do século I da Era Comum. Olha como o ser humano fez história nessa região desde muito tempo. A dependência que Grândola tinha em relação ao Cácer do Sal levou os moradores a pedirem a Dom João III de Portugal uma carta de foral de vila, que foi concedida em 22 de outubro de 1544. Isso mesmo, 44 anos depois que os portugueses desvendaram essa terra maravilhosa onde eu vivo, que é o Brasil, 44 anos depois, Grândola já era vila. O negócio já estava rolando lá há muito tempo, já estavam salgando peixe por lá, já estavam plantando muita coisa por lá há muito tempo. É impressionante isso, né? Para nós que somos do Novo Mundo, isso é realmente muito impressionante. No século XIX, duas atividades foram muito importantes para o desenvolvimento econômico do Concelho de Grândola, com início em 1863 no Canal Caveira e mais tarde no Lousal. Mas foi no século XX que Grândola viu as maiores transformações sociais e econômicas. A agricultura passou a ser muito importante no século XX, o trigo e o arroz passaram a ser cultivados em larga escala nessa região, e com a construção da linha férrea do Vale do Sado, a indústria corticeira ganhou um novo impulso e surgiram dezenas de fábricas de cortiça, sendo a maior delas a de Inocêncio Granadeiro, estou colocando fotos na tela para você, que chegou a ter mais de 300 trabalhadores. Apesar de no início ali do século XX algumas minas terem sido desativadas, as minas da Caveira, por exemplo, já tinham encerrado a produção
Porém, as minas do Lousal aumentaram os níveis de exploração e fizeram do local um polo de desenvolvimento que, em 1960, atingiu cerca de 2.000 habitantes. Devido a esse surto de crescimento econômico no século XX, milhares de pessoas passaram a se instalar no Concelho de Grândola. Em 1950 já eram mais de 20.000 pessoas morando ali. E com o aumento do número de trabalhadores rurais, de mineiros, de operários, ocorreu uma elevação da consciência política da classe trabalhadora. Isso foi algo natural, especialmente ali no decorrer do século XX. E com a piora das condições de trabalho, a piora das condições de vida, a repressão da ditadura salazarista, essa região de Grândola passou a ter uma série de greves, passou a vivenciar greves em sequência, além de outras reivindicações sociais. Então essa região de Grândola passou a ser conhecida no século XX ali pela ditadura salazarista como uma região de subversivos. Muitas pessoas passaram a ser detidas por razões políticas na região de Grândola, o que trouxe para Grândola a fama de uma região revolucionária, de uma região revoltosa. O aumento populacional acabou contribuindo para o aparecimento de associações desportivas e culturais, entre elas essa, a Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, também conhecida como Música Velha, aquela que inspirou José Afonso a compor o poema e a compor a música que eu estou falando para vocês nesse vídeo. E com essa pequena explicação do contexto social e político, a gente consegue ter mais ou menos um panorama de como é que deviam ser as reuniões nas associações culturais, nas associações operárias de Grândola e de toda Portugal nesse período. Especialmente numa associação de músicos e artistas, que é a classe mais combatida por qualquer ditadura e, consequentemente, por isso, é a classe mais temida por eles. Uma outra curiosidade sobre essa música é o som de passos, que dá o ritmo, que dá o compasso da canção. Grândola, Vila Morena. Esse som de pés, esse som de passos que marcam o compasso da música, foi uma inspiração no som que os camponeses faziam quando voltavam cansados pra caramba de um dia de trabalho. Eles normalmente voltavam abraçados, cantando coletivamente músicas, cantarolando músicas, possivelmente músicas alentejanas, de onde foi essa inspiração, e marcando o compasso das músicas com os próprios passos. E essa inspiração foi colocada na música que tem o som de passos, marcando o compasso da música, que deu um jeitão de marcha, que dá uma mexida com o emocional da gente. E realmente, quando você ouve essa música, dá vontade de abraçar teu brother, dá vontade de abraçar tua amiga, teu amigo, e cantar junto. Parece um hino de clube, de futebol, parece um hino nacional. Bom, mas essa música, ela realmente bombou, ficou muito famosa no primeiro encontro da canção portuguesa. Foi realizado em Lisboa, em 29 de março de 1974, no Coliseu dos Recreios. Foi aí, no Coliseu dos Recreios, que essa música levou uma multidão a cantar junto, como se fosse um hino da liberdade, da fraternidade. E na porta do evento, na porta do show, tinham vários carros da polícia, prontos para prender a galera que se insurgisse ou que cantasse músicas ou fizesse algum tipo de intervenção que tinha sido previamente proibida pela censura. Nessa música, por exemplo, ela foi liberada pela censura porque a censura não viu nada de ruim, não viu nada de subversivo ou perigoso na música. Eles não conseguiram captar, os censores não conseguiram captar a capacidade de mobilização emocional que a música tinha. De fato, ela não fala, não chama ninguém à guerra, mas chama as pessoas a algo muito mais forte, muito mais importante do que uma arma na mão, que é a congregação, que é o ajuntamento, que é a fraternidade entre as pessoas. E isso os censores não conseguiram captar. Apesar de eles terem proibido várias músicas do Zeca Afonso e de outros cantores. A organização do evento submeteu, existem imagens desses documentos, eu vou colocar para vocês, de músicas que foram aprovadas, outras reprovadas. O Azinho de aprovação, o R de reprovado, tinha muito mais reprovação do que aprovação, e o próprio Zeca Afonso teve várias músicas vetadas. Essa música passou. O Zeca Afonso, numa entrevista posterior à Revolução dos Cravos, ele disse ter ficado muito, muito emocionado, e muito feliz pela escolha da música dele como a senha para gerar o estopim da Revolução, embora ele mesmo não tivesse tido uma participação intelectual nessa escolha. Foi uma escolha espontânea do grupo que faria a Revolução. E ele disse que a intenção dele ao fazer a poesia, a intenção dele ao fazer a música, era de gerar uma congregação emocional entre as pessoas, de estimular uma congregação emocional entre as pessoas, um afeto. E ele conseguiu. Zeca Afonso conseguiu muito mais do que ele achava que poderia conseguir. A música dele ganhou vida própria e conseguiu estimular essa congregação. Ainda hoje, em datas específicas em Portugal, são cantadas. Durante a pandemia, tem alguns vídeos que eu vou buscar no YouTube de pessoas confinadas nas suas casas, mas indo às janelas, cantando Grândola, Vila Morena,
das janelas das casas, não só em Portugal, como na Espanha também, em algumas regiões da Espanha. Cada esquina um amigo, em cada posto igualdade, à sombra de uma zinheira. Então, se você é brasileiro que está visitando ou que mora em Portugal, dá um pulinho ali na região de Setúbal, onde está a Grândola. Dá um pulinho em Grândola. Visita lá a Associação Musical, que sempre divulga bons eventos. Vou deixar o link para o Instagram deles aqui no comentário fixado. E chegando lá, se deixa envolver, viaja no tempo, se deixa envolver pela história. Né? Lembra da importância que esse sítio tem para a história de Portugal e para a história da humanidade no século XX. Até o próximo vídeo.